Gravando já. Carregar o final do capítulo do episódio 5. Episódio 6. O segredo dos guardiões radiantes. Eita. Na noite seguinte. ああ、お早いお目覚めだな、ライド。今朝珍しくなるみのやつ、早くに起きて出かけていったぞ。やつもカヤが来てようやく仕事に身が入るようになったか。わしや、なるみはいるかい。何じゃと？奴に急ぎで頼まれた物が届いたんじゃが、ならこそなるみの代わりにお前が受け取りに来い。金を受け取っている以上、仕入れ次第渡すのがわしの流儀じゃ。時は金なり。すぐに取りに来てくれ。なるみの買った品か。まあ、なるみのやつもいないし、カヤも出かけている様子。ライド、我らは時間つぶしに金剛屋へ行っても良いのではないか。O quê? O Narumi saindo da agência? Acho que isso é mais assustador do que pegar esse pacote, tá ligado? Como é que tá traduzido aqui? É, o segredo dos guardiões radiantes. Episódio 6. Bora então lá no Konoya. Barau. Como é que tá o time mesmo? Não é aqui. É, tá Idun e o Tron. O Baryon. Ah, eu peguei o Baryon pra poder... negócio lá, né? Tem um monte de bicho pra pegar ainda. Deixa eu pegar essa velha aqui. Acabei de ver o Narumi, ele estava com os braços em volta dos ombros de dois homens. Eram amigos dele? Xiii, rapaz, e aqui? Achei uma caixa engraçada no Konoya, mamãe. Às vezes gritaram comigo quando tentei tocar, disseram, tá reservado. Então aquele lugar tem clientes? Bem, o dono é bem suspeito, então tenho certeza que os clientes também são suspeitos. Carai? Tá bom então. Falei. したか、こじゃ。これじゃ、これ。なるみのやつには取り扱いに気をつけろと言っておけ。Obteve caixa de munição. なるみのやつ、こんな物騒な代物を自ら銃を使うつもりなのか。ま、仕方ない。後で私がてら事情を説明してもらおう。 O que tem pra vender aqui, hein? O problema é que eu tô pobre, né? Eu tenho coisa pra vender? Tem pra vender, né? Nossa, tem muito negócio pra vender aqui. Pior que eu não tô vendo tanto no Konoya assim não, porque... Nossa! Eu não vinha tanto aqui porque eu não precisava, né? Eu ficava pegando os itens fora. Mas carai, 60... Deu por fui de 6 mil pra 67. Pera aí. Remédio tem um pouco, mas... Tá não. Vida muscular... Chip de chakra... Vou comprar um chip de chakra, mano. Às vezes é útil. Não uso tanto, mas às vezes é útil. Não tenho bastante. Bom, o live tá... Não usei, mas... Pode ser importante. Me incomodei. Dá pra fazer uma espadinha nova, Victor. Yokoso, bobado. Vou fazer o Black Frost. De quê? Vamos testar esses dois aqui, não tô usando mesmo. Mas se bem que... Se eu fizer com esses dois aqui, dá quanto? Acho que isso é melhor. Tá bom, vamos lá. Fogo. Você pôr um aliado. Botar a curinha. Ataque mágico.
É, vento. E ele testava defesa. Defesa, vai. Now. Oxi. Esse maluco mandou um now. Ih, cara, o bagulho tá lá na bunda dele, velho. Ih, cara. Venha! Buraco Frosto. Eu sou o Jack Frost Negro. Eu pertenço à Ordem Pagã Ho. Eu trarei Hi-Ho para todos os nossos inimigos. Caralho, não vou falar isso nunca mais. Passivas, vamos lá. Ganho de vida pode ter, impulso de gelo, obviamente. Impulso de fogo, impulso de cura. Força, não, magia. Chakra de vitalidade. Cara, eu tenho ganho de vida, aumenta HP, né? O garrafa catador. Vitalidade dele? Vitalidade tá boa. Experimenta dano mental, aumenta a chance de atingir inimigos aflitos mentais. Chakra de força. Bota a mentalidade nele, vai. Pronto, ó. Soyama. Opção de amor hoje. Eita, pô, tem aqui o que? A gente liberou aqui. Ah, tem o Masqueiko aqui. Se quiser, eu posso fazer o Masqueiko, né? Gastar o Kishinobá com o Lopidão. O Lopidão não, o Tigrinho. Vou fazer ele, vai. Tô louco, congelamentos. Congelamento é de quem? É do... É dele? Não, pera aí. É do Xenobog. Ah, vai, bora. Kimi. Bota aqui. 3 CDs. Porque não tem tanta coisa, né? Putz. Eu só tenho que botar isso aqui, velho. Tem nada. Ei! Soma daqui. Oh, maga. Bora, Masqueiko. Oi, olá. Como você está? Sou habilidade Toff. Conte-me seu sonho. Eu o tornarei realidade. Ou metade dele, de qualquer forma. Vamos lá, habilidades passivas. Existe tudo, velho, cara. Espero que eu não tenho nada aqui pra deixar nele. Outro dreno. Este gelo, mas não precisa. Garrafa e catador. Tá bom. Liberou mais coisa aqui. Liberou. Como é que o Kuramatengo. Raido! Longa. Dagrão. Nebiros. Que isso, Nebiros? E o poder! Está todo mundo aqui. Eu consigo salvar? Acho que não, né? Não. Vai dar pra salvar aqui, na moral. Era pra ser possível salvar. Tinha uma casca engraçada. O homem dono. Disse que tá cheio de bala. Ô, caralho. Agora eu queria dar loja assim, bem aberta, não teria coisa perigosa. Mas eu tava brigando com você. Será? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada no... Jack Frost. Ele chama de Jack Frost também. Não! Seninha não! Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vem aqui, mamãe. Voltou. Yaya. Cadê? Bora. Bora, meu filho, bora. Ele é no livrinho dele. Mano, eu consigo deixar os dois juntos?
Quer dizer, conseguir eu consigo, quero dizer, deixar os dois juntos, eu não perco nada. E eletricidade. É de tudo menos eletricidade. Os dois tem cura? Deixa eu ver o negócio aqui, os dois tem cura. Diarama. É. Só pra deixar os dois aqui. Bora entrar aqui então.あ、ライドウさん、戻ってらしたんですね。私は少し外の空気を吸おうと思って。どうしたんです？そんな怪訝な表情で。あ、もしかして髪ですか？変だったりします？ Sorri, elogio, desvia olá. Olá. Desvia olhar. よかった。笑われたらどうしようってドキドキしてたんです。最近いろんなことがあったので気分を変えたいなって思ったの。ライドウさんにそう言ってもらえて嬉しいです。なるみさんに聞いたんですけど、ライドウさん別に名前があるんですか？もしよかったら教えてください。本当のお名前でお呼びしたいんです。 Aí desse toma acaba contando a Kaia seu nome verdadeiro. そういうんですね。その名で呼んでいいですか？それでですね。お話があるんですけど、聞いていただけます？私が宗方に捕まっていた時の話なのですが、あの人が企んでいる超力兵団計画、それを実行するためにはあるものが必要らしいんです。それが手に入れば計画通り帝都100万の民を抹殺できると、あの人がそう話しているのを私聞いてしまいました。そんな恐ろしい計画放っておけないですよね。ねえ、あの人たちが探しているものを私たちで見つけませんか？彼らより先に入手してしまえば計画を阻止することができると思います。そのあるものとは霊的な力を秘めた水晶玉です。何でも昔の徳の高い僧侶がこの帝都を守護するために安置したものらしく、現在ではそれがどこにあるのか全く分かっていないようです。けれどあなたなら見つけることができますよね。明日一緒に探しに行きましょう。 Tá. No dia seguinte, ó. おはようございます。では約束通り水晶玉を探しに行きましょう。私もしっかりお供します。あ、ライドウさんのお仕事の邪魔にはならないようにしますので安心してください。かやめ、何か雰囲気が変わったか。この広い帝都でどこにあるとも知れぬ水晶とやらを見つけろとは全く気軽に言ってくれる。だが宗方が帝都の民の抹殺を企てているとあらばそれは捨ておけんな。ライド、やるだけやってみよう。É. Só vai de novo porque... Né? Bora. Procurar pela bola. ライド、水晶の件、金の屋の主人に聞き込んでみるか。物品の類ならば奴以上の目利きはいまい。そういえば今の私って行方不明中の人間でしたね。私を知る人に見つかったら面倒ですよね。早く水晶玉を探しに行きましょう。本当はあなたと帝都を巡りながらいろんなお話をしたいんですが。
Que papo é esse, cara? Tá maluca, caralho? Acabou de dar uma escapada com aquela garota de cabelo curto, hein? Eu vi tudo. Se eu tivesse contar isso pro Narumi. Eu não tô contando nada, só pra descansar, ó. Olá. Ei, é a moça da foto, ela tava no jornal. O pai disse que o rosto dela é fadado ao infortúnio. O que isso quer dizer, mamãe? Ah, a garota desaparecida? Com certeza que não era ela. Se pudéssemos achá-la tão facilmente, ela não estaria desaparecida. Mas eu vi ela. O cabelo tava diferente, mas o rosto era igualzinho à foto. Agora tá interessado em garotinhas? Você é igual a ele. Que isso, cara? Que isso, meu Deus? ここは金王屋由緒正しき古物商じゃ。何でも欲しいもんを買ってくれ。なんじゃ今日は二人連れで。何水晶玉？水晶玉なんぞどこでも売っておるぞ。どんなのでもいいならうちにも。は？霊的な力じゃと？よくわからん話じゃが、そういうものはうちにはないな。居候のビクトルにでも聞いてみろ。あの怪しい男ならそういった類の話を何か知っておるかもしれんの。あとビクトルのとこに行くんじゃな。あの男地下で何してるんじゃ。Se você soubesse que ele tá fazendo lá embaixo. クズの葉か。どうしたのだ人間など連れて。Aí perguntou a Victor sobre a bola de cristal. 何？霊的な力を秘めた水晶玉を探している？この程度で？我が輩はこの国に来てからも様々な研究を続けている。確かとある文献に近世の日本においてこの帝都を築いた僧正がいたとあった。その僧は帝都を霊的に平定するため帝都各地に不動を設け守護させたという。知っているか？世間ではそれを五色不動と呼ぶ。だがその不動には実は隠された第六の不動があるらしいのだ。六色目にあたるそれは無色不動と呼ばれる紋身だそうだ。その不動の体には霊的平定に欠かせぬ力を秘めた水晶玉がはまっていたとされる。すべて今は現存しない古い文献の話だ。それがお主の求めているものか否か我が輩には判断がつかん。ま、気になるなら探してみろ。なおその無色不動は帝都の入江に位置していたと記されていたぞ。別名を入江不動と呼んだそうだ。少しは手がかりになりそうかな。入江不動聞いたことはないですが、入江不動について聞き込みを行ってみましょう。マダルッコイが入江不動を知りそうな人物を佐竹に紹介してもらうのが良いか。クズの葉よ。さあ、何をしてほしい？クズの葉。クズの葉。Obrigado, Victor. Só dar o Fast Traveler para Fugacho. Agora nós vamos mandar um Satake. Opa, aí, mano, beleza. Um aluno da Yumizuki, um estudante da Ouran, hein? Esse é o nascimento de um romance verdadeiro. Eu nunca conseguiria algo assim no meu trabalho. Fala dele. Fukagawa町といえば大黒湯ですよね。入ってみたいです。浴場なんて行ったことがないから。あなたと一緒に入りたいとかそういうつもりじゃないですよ、私。Caralho. Ouvi dizer que esses guardas especiais da capa vermelha estão sob ordens diretas do Munakata. Não queria nem sentar na mesma mesa que aqueles esquisitos. Tá bom. Bom dia. O tumulto na bateria de canhões 4. Bateria de canhões 4 foi encoberto. Oi, cara. Peraí. Foi encoberto
antes de chegar à imprensa. O Nagata pessoalmente pressionou os jornais para que ficassem calados. Andy. Aquela garota de cabelo curto é sua, sabe? A que você estava carregando não tinha o cabelo comprido? Então espera, você reduziu 2 garotas, Ouran? Você é realmente o senhor Galinha? Hã? Senhor Galinha? Como assim, cara? Oh, Kuzunoha. Mata nanzo sagashimono ka? Nanya, omae ni sagashimono kai? Amma hito o benri ni tsukau ya nai de. De, nanya? Kondo wa dare sagashitonno ya? Aí tu descreveu o cristal e o guardião da enseada para esse ataque. Irie Fudo? Kita koto nai na. Suman kedo, sore wa chikara ni narehen wa. そうや、この戦場に変やけど物知りなおっさんがおるんや。もしかしたらそのおっさんなら何か知ってるかもしれんな。万能科学研究所っていうけったいな名前のとこに住んどるわ。Laboratório de ciência incrível? Ah, é o cara lá. つくものおっさんは変わり者やけどな。根はまっすぐやと思うで。そやないとあんなけったいなもんあそこまで完成形に持っていけんやろ。Tenho muito respeito por aquele doutor. Ele percebe as coisas que eu e você não conseguimos. Ele consegue adivinhar a primeira letra do nome de uma garota que passa com 70% de precisão. Ele faz isso analisando a aparência e os gestos dela. E ele cruza essas informações com as anotações antigas dele. Loucura, né? Que isso, cara? Laboratório de ciências? Ah, aquilo. Você quer dizer o barraco na beira do rio? Aquele cara veio prestar respeito ao boss antes. Mas ele está de boa pra gente. Tá. Ok. Aí foi bangado. Bora. もしあなたの社会が突然外来の神に統治されることになったらどうしますか？戦いますか？諦めますか？対話と逃げるという選択肢はありませんよ。 Rapaz, essa cara tá esquisita, velho, na moral. Ela tá esquisitíssima. Aí chegamos aqui. Oxi. ここは夢がいっぱいの場所ですね。好きなことをやり続けられてそれが許される。これは大切にしないと罰が当たりますよ。私もあなたと好きなことしたいな。 Que isso, velho? O que tá acontecendo com ela, velho? Ah, você veio? Ah, não tema, sou apenas um demônio. Que isso? Por favor, perdoe minha aparência dissimulada. Tenho uma ansiedade social terrível. Prefiro não exibir meu verdadeiro eu. Você se pergunta por que eu assumi a forma de uma colegial? Pensei que chamaria a atenção de invocadores de demônios humanos, me permitindo encontrar colegas de banda mais rápido. Além disso, acho que essa forma é extremamente confortável. Agora então, invocador de demônios, espero que tenha encontrado alguns membros promissores para a minha banda. Eu selecione Sati da Ordem Pyro. Ah, pior que eu tenho ela aqui. Vocês querem entregar esse demônio? Ah, pode ficar. Esse aqui é resistência flamejante da Ordem de Elementos. Esse aqui eu não tenho. Esse aqui eu não tenho. Vou pegar depois. É que se eu estive procurando assim, pra eu esquecer que estava procurando. A vida é longa, seja paciente. Realmente, e o velho? Ele parece estar bem de saúde, fico feliz que ele esteja bem. Deixa eu fazer essa missão aqui, vai. Vou ter que voltar lá no Gomaden, mano. Ficar aí e voltando nessa desgraça. Eu tenho ele? Eu tenho, né? Cadê o... Flamejante? Ou não? Acho que não tenho não. Ih, rapaz, deu não. Peraí. Tem que fazer ele aqui então. Agora como é que eu vou fazer ele? Ah, dá pra fazer aqui. Eu preciso de... Acho que 2 da classe piromante, né? Deixa eu fazer aqui então. Peraí. Vou pegar aqui 2 da classe piromante. Pegar o... Pegar aqui o Jack Lantern e o... Cadê?
Tá certo. O que dá pra fazer aqui com esses dois? Tá. Procurei. Nunca coma uma coisa apimentada quando tiver com virose? É, então. E aí, Shuji, boa noite. Espero que você fique bem aí depois de, né? Dessa parada aí. Tá bom. Eu tenho quanto de dinheiro? 63 mil. Preciso fazer uma espada nova, né? Cadê? Esse machado aqui não dá pra você fazer. Tem um. Eu tenho esse aqui? Ah, não, esse aqui é que eu tô. Eu posso vir pra cá, mas preciso de prata fúria. É que eu preciso da. Yotsune. Ah, esse aqui, né? Nossa, preciso pegar tudo aqui, porra. Esse aqui eu meto minha força no HP. Ué? Nulo físico. Esse aqui eu não tenho, né? Onda de calor. Treinador de mag. Resistir mental morte. Eu consigo ver o. Acho que não, né? Eu queria ver o que a habilidade faz. A gente poder comprar, mas não acho que eu vou ver não. Ah, depois eu olho isso, vai. Uzunoha. Tá lá. Laboratório científico incrível. Sati. Pode pegar. Flamejante. Pode ficar. Nossa, precisa dar Amitama, velho. Caralho. Já fiz algum Mitama na minha vida, velho. Agora eu não lembro. Pera aí, onde é que tava? Arquivo de caso. É aquele? É aqui mesmo. Aquele não, é detetive. E a de. Cadê? Comaden. Fusão. Como. Tá, juntar dois mesmo tipo faz o. Tá. Acho que eu não peguei o Mitama até hoje, velho. Eu acho que não dá pra fazer fusão da Mitama não, tem que achar eles por aí. Ah não, pera. Ah, tem que fundir dois demônios da ordem do elemento. Putz, então pera aí. Ai cara, vou ter que voltar lá. Bom, pelo menos eu sei quais são os bichos que eu tenho que fazer agora. Preciso da Sati, do Flamejante e do Aramitama. Pera aí. Qual outro elemento que eu tenho aqui? Acho que é o gelo? É o aquático, né? Deixa eu ver aqui. Fusão. Aqui é Aramitama. Eles são iguais. Finalmente o Aramitama aí, ó. Aramitama da Ordem Mitama, apresentando-se Zapo. Permita-me ser seu guia, não deixe se influenciar pela minha aparência externa. Zapo. Ora, por tudo que você sabe, o limpo pode ser sujo, o sujo pode ser limpo. Livre-se das suas preconcepções tendenciosas. Zapo. Zapo! Caralho, porra, é Zapo. Vapo? Então, é o Vapo aqui do Raidon, tá ligado? É o Zapo. Deixa eu só ter que... Peraí, vou ter que comprar ele de novo, velho. Cadê o Flamejante? Cadê aqui? Pronto, ó. Agora dá pra completar aquela missão lá. Espero que eu ganhe dinheiro, tá? Tanto que eu gastei aqui, indo e voltando e comprando os bichos.
Tá bom, vamos lá. Sati. Aqui tá Sati. Pode ficar. Flamejante. Tá aqui. Pode ficar. Vou chamar a Mitama da ordem Mitama. Aqui. Pode entregar? Pode entregar. Sim. Excelentes colegas de banda. Precisamos começar a ensaiar rápido, imediatamente. TMH estão invocador de demônios. Acho que correu bem. Brabo. Eu ganhei o que isso aqui? Eu ganhei Renki. Pô, não é possível que eu fiz tudo isso por causa da espada. A espada, a primeira espada do jogo. Olha pra coisa do demônio, estamos ensaiando. Se você bem mandar escutada mesmo assim, somos demônios risonhos. E vamos musicar, o demônio pode ser ouvido no Rei Sombrio. Eita! O demônio está se apresentando. Brabo. Vou ter que fazer aqui, hein? Vou ter que procurar o vagabundo, né? Olha aqui. 風力、重力、湿度。何をどう計算すれば。こやつ、ウヌのことを全く見ようともしないぞ。すみません。なんだ、かわいいお嬢さん。やれやれ、人物も決体だな。なんだい、何が知りたいんだ。ロケットについてでも宇宙についてでも、おじさん何でも教えてやるぜ。いいか、そもそも宇宙というのはだな、空気がないんだよ。空気がないってことはだな、人が生身で過ごすことができないんだ。わかるか？つまりだ。つくも博士。博士にぜひお尋ねしたいことがあるのですが。俺？おじさんの名前知っているのかい？実は入江不動について何かご存知ありませんか？入江不動？聞いたことあるな。あれだろ？昔の海岸に置かれてた地蔵さんだろ？銀座町のあたりだっけな。確かガキの頃そんな話を聞いた覚えが。けどそれがどうしたんだい？銀座町のあたり、それだけでは情報が足りぬ。帝都の郷土史だ。あの新聞記者にも一つ聞いてみよう。新世界でよく原稿をまとめると言っていたな。おい、もういいのか？ロケットについてまだ話しておらんぞ。Depois tu fala, meu filho, depois tu fala. Peraí. ちょっと息抜きにおじさんの相手でもしてくれんか。お前さんは宇宙という字を何と読む？ Beleza, espaço. ああ、いたいた。何人かそんなやついたよ。言う前から目が笑っているのな。ひねりすぎは禁物。何事も木をてらいすぎてはいかんな。Então. De secar então. あらライド君、そちらが噂の新人さんね。私、鳴海探偵社さんで雇っていただいたライドウジカヤと言います。鳴海さんから話は聞いてるわ。カヤさんね。私は新聞記者の朝倉機長。機長よ。よろしくね。それで二人連れでどうしたの？また何か事件の調査かしら。入江不動ね。ライドウ君は知っていて？この辺りは昔海辺だったのよ。日比谷入江って呼ばれていて、それを埋め立てたのが江戸時代初めの頃。そこにいつの間にか建てられた詳細不明の不動があったらしいの。それが民間では入江不動と呼ばれて地域で信仰を集めていたそうね。ライドウ君が探してるのはおそらくそれじゃないかしら。それでその入江不動は今もあるんでしょうか？ふふん、運がいいわねあなたたち。この前
赤マント絡みで銀座町を調べた時、ちょうどその辺りの情報を得てたのよ。それによると確か銀座町の中心部に由来不明のお地蔵様があるって話だったの。今銀座は町をより発展させるためあちこち工事してるわ。そのうちの一つの工事現場に邪魔なお地蔵様があるとかで業者が取り扱いに困っているらしいの。そのお地蔵さんがライドウ君の探しているものかどうかわからないけど、探ってみる価値はあるんじゃないかしら。その工事現場を調べてみたらどう？ Então. Edição mais recente do jornal. Projeto suspeito do exército exposto. O capital dele desenterrou uma revelação chocante sobre o exército. Há algum tempo, o ramo militar desonesto tem executado um plano horripilante. Como cidadão desse país, pedimos ao exército que revele ao povo a verdadeira natureza desse projeto. O artigo continua. Ah, bom. 用があったらまた来てくれよ。ここは新世界。帝都唯一の召喚士御用達の店だ。Ok. Investiga os canteiros de obras em Gizachu. Ok. Deletezou. Bora.